Vamos ler, com a ajuda de Deus, sua Santa Palavra, o Evangelho, escrito por João, capítulo 20. Chegada, pois, a tarde de aquele dia, primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhe Jesus, pois Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e mete-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Amém. Então vemos aqui, cara irmandade, esta passagem de Jesus aqui na terra, qual veio, a maioria conhece, a sua missão veio para trazer a graça, trazer a salvação, o direito de o homem falar com Deus. Esteve aqui um tempo, fez muitos milagres, operações, libertações, falou da salvação, falou da graça, chamou os discípulos, os apóstolos, escolheu, deu orientação, enfim, a missão dele foi cumprida no tempo que foi necessário. E ele falou: vou ao céu preparar-vos um lugar, para que onde eu estiver estejais vós também. Também disse: não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Santo, o Consolador, que vos guiará em toda a verdade. Então o Senhor deu, falou da graça, mostrou o caminho,
mostrou a salvação, o povo acompanhou, a multidão sempre estava perto, mas chegou o dia de ele, então, cumprir a missão. Foi preso, foi crucificado no madeiro da cruz. Ao terceiro dia ressuscitou, conforme ele mesmo tinha manifestado. Ficou ainda 40 dias aqui. Foi visto por mais ou menos 500 pessoas que viram o Senhor ressuscitado, ouviram a sua palavra, os seus conselhos, e o Senhor subiu ao céu, conforme ele manifestou, assentando-se à direita de Deus Pai, e diz a palavra, também intercedendo por nós. Senhor subindo ao céu, povo, discípulos, os apóstolos, enfim, os que acompanhavam o Senhor, já não tinham Ele mais ao seu lado. Eles viam o Senhor quando quisessem ver, de dia, de noite, onde o Senhor ia, acompanhava. O Senhor estava perto, mas já não estava mais. Não estava mais, o Senhor tinha subido ao céu. Então veio aqui, conforme nós lemos, os discípulos, 2 que iam de caminho em Emaús, o Senhor se apresentou no meio deles, que eram as mulheres que foram ali no sepulcro também, falaram do Senhor, mas mesmo assim eles duvidaram, mesmo assim alguns não creram naquilo que o Senhor tinha falado e que já tinha acontecido. E aqui nós vemos que este dia, à tarde, primeiro da semana, as portas onde eles estavam cerradas, fechadas, e eles estavam com medo dos judeus. Eles estavam juntos, e chegou então Jesus, aquele que todo dia estavam com eles, já não estava mais. E eles preocupados, eles pensativos, o que vai ser, o que vai acontecer, o que será daqui para frente. Sempre estávamos do lado dele, a companhia dele conosco era boa, ele falava, ele ensinava, mas não está mais. E agora, o que vai acontecer? E o Senhor apareceu no meio deles. E diz aqui a primeira coisa que Jesus falou para ele, diz aqui a palavra, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E nesta manhã, o Senhor manda a palavra, quer colocar paz em muitos corações que estão perdendo a paz, estão perdendo a tranquilidade. A luta levantou, o problema apareceu, as coisas estão aí, parece que não tem mais jeito. A palavra vem nesta manhã para todos nós, irmão e irmã, paz seja convosco. Aquele Senhor que apareceu lá para os discípulos, em portas fechadas, não podia entrar, pelo homem não dava para entrar, a porta estava fechada, mas o Senhor não tem porta fechada. Ele entrou ali, primeira coisa que ele falou, paz seja convosco. Irmão e irmã, receba nesta manhã a paz de Deus. Paz seja convosco. Dizendo isto, falando da paz, mostrou-lhe as mãos, mostrou o seu lado, onde foi lancetado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. É verdade, é o Senhor. Aqueles que estavam lá viram, é verdade, é o Senhor. E disse depois o Senhor outra vez, repetiu outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós.
Quer dizer, eles estavam numa situação, em dificuldade. O Senhor falou, mas será que é isso mesmo? Será que vai acontecer? A mente do homem trabalha, a nossa mente, irmão, irmã, que vivemos aqui, vem tanto pensamento contrário. Será que é Deus na minha vida? Será que eu estou na graça de Deus? Será que Deus ouve a minha oração? Será que Deus está comigo? Será que o Senhor me abandonou, as coisas estão piorando? A palavra te diz, irmão, irmã, paz seja convosco. O Senhor apareceu e nesta manhã Ele aparece na tua vida. E repete, paz seja convosco. Então eles se alegraram e o Senhor falou para eles, assim como o Pai me enviou a paz, também eu vos envio a vós. Então, de agora em diante, essa vossa dúvida, essa vossa dificuldade, ou esse pensamento contrário, ou esse problema na tua vida, está aqui a palavra, o Senhor vai dissipar. Paz entre no teu coração, creia no Senhor e na sua palavra, e Ele tudo pode na nossa vida. Depois, então, que aconteceu? Havendo dito isto, havendo transmitido a paz para eles, quer dizer, transmitido a paz, a dúvida foi embora, a dificuldade, então, nós não podemos mais duvidar. É o Senhor. Ele falou, Ele cumpriu. Estamos aqui, estamos provando aquilo que o Senhor falou. Irmão, irmã, o Senhor vai provar na tua vida que Ele te ama e Ele está na tua vida e no teu coração. Então, havendo dito isso, o Senhor assoprou para eles, assoprou sobre eles. O Senhor assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Então, eles estavam ali, precisavam do Senhor, precisavam da guia, precisavam da direção. O Senhor vivia com eles, não estava mais, mas estava cumprindo aquilo que o Senhor tinha falado. Não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Santo Consolador, que vos guiará em toda a verdade. E naquele momento, então, o Senhor se apresentou, ficou ali mais 40 dias, mas assoprou sobre eles e falou, recebei o Espírito Santo. Vocês não estão mais sozinhos, eu subi para o céu, estou à direita do Pai, mas eu estou cumprindo aquilo que eu falei. Recebei o Espírito Santo vos ajudará, o Espírito Santo vos guiará. A presença do Espírito Santo na nossa vida, será a tua ajuda, será a nossa ajuda para a firmeza na graça, na fé, a confiança e a certeza da salvação. Recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. O Espírito Santo nos faz fiel. O Espírito Santo nos faz mais crente. O Espírito Santo nos faz mais justo. O Espírito Santo nos faz verdadeiro. O Espírito Santo, por isso fala santo. Aquilo que é santo é coisa pura. Espírito Santo, aquele que tem o Espírito Santo, tem a vida ali santa, pura diante de Deus, no seu falar, da sua maneira, no seu sentimento, afim, da sua vida no dia a dia. Ele é santo porque tem o Espírito Santo. Não tem um espírito ruim, não, já tinha, não tem mais. Não tem um pensamento mau, pensamento de contra esse ou aquele, não, é um Espírito Santo. Por isso o Senhor falou, vou ao céu e não vos deixarei órfãos,
enviarei o Espírito Santo que vos guiará. O Espírito Santo que nós temos desde o dia da nossa conversão, desde o dia do batismo, nós recebemos o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade, nos guia nesse mundo. Então ele é crente, é uma crente fiel ao Senhor, dá testemunho do seu pote, porque tem o Espírito Santo. E quando fala Espírito Santo, é o Espírito que nos guia em toda a verdade. Não é o dom de novas línguas. O dom, o Espírito Santo, todos nós recebemos. Mas o Senhor, então, derrama os dons segundo a sua palavra. Então, tem o dom de novas línguas, tem o dom de profecia, tem o dom da oração, tem o dom da palavra, o dom de expulsar demônio, tem vários dons. E o falar novas línguas também é um dom. Mas o Espírito Santo recebemos na nossa conversão. Irmão, irmã, Senhor te deu, te batizou com o Espírito Santo. Então o que deve trabalhar, o que deve prevalecer na nossa vida é a guia do Espírito Santo. Aqui eles estavam aflitos, com dificuldade. Paz seja convosco, repetiu, paz seja convosco, assoprou, recebeu o Espírito Santo. Eu vou para o céu, mas vocês têm o Espírito Santo que vos guiará. E esse povo que está aqui, ou os que estiveram ouvindo, onde quer que esteja, saiba disso, na nossa conversão, recebemos o Espírito Santo que nos guia em tudo. Conforme ainda o Senhor outro dia mandou uma palavra, o Espírito Santo dentro de nós tem que ter um livre curso dentro do nosso coração. Não pode impedir, não pode atrapalhar ou operar do Espírito Santo que o Senhor nos deu. O Espírito Santo nos leva para o bom caminho. E às vezes algum outro coisa quer nos levar para um erro, ou para cometer um mal, ou um pecado. Então o crente deve clamar a Deus: Senhor, prevaleça na minha vida, prevaleça no meu coração o Espírito Santo, porque este me guia em toda a verdade. Então não impeçamos a guia do Espírito Santo. Vamos congregar, ouvimos a palavra nos ensina, a palavra nos guia, a palavra nos orienta, depois vamos para casa, ficamos 2, 3 dias sem congregar, mas dentro de nós tem o Espírito Santo, que nos leva para o bom caminho. Isso convém, isso não convém. Isto é bom e isto é ruim. É o Espírito Santo que trabalha no nosso coração. Quem é que deu? É o Senhor. Ele prometeu e Ele cumpriu. E assim aconteceu, queridos. Eles estavam ali contentes. O Senhor veio, o Senhor apareceu, o Senhor provou. Irmão, irmã, creia que o Senhor está na tua vida. Mas ali, nesse ajuntamento deles ali, não estava ali Tomé. Tomé não estava neste dia, diz a palavra. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio, se apresentou. E falaram então para Tomé: Tomé, nós vimos o Senhor. Ele veio aqui, ele apareceu. E ele contaram por certo para Tomé o que o Senhor fez, mostrou a sua mão, o seu lado. Ele falou: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, vemos o que ele falou: de maneira nenhuma o crerei. Quer dizer, falta de fé, de confiança. Irmão e irmã, nesta manhã, nesta comunhão, o Senhor quer aumentar a fé no nosso coração. Mais fé e confiança e certeza. Então, ele falou: de maneira nenhuma eu crerei. 8 dias depois de uma semana, eles estavam outra vez reunidos ali.
e Tomé também estava. Chegou, da mesma forma, Jesus, estando de portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse, outra vez o Senhor falou, paz seja convosco. Quer dizer, irmãos e irmãs, aqui o Senhor, primeira vez, falou 2 vezes, e agora, mais uma vez, paz seja convosco. Porque é necessário que tenhamos em nós a paz de Deus, irmão. A luta aumenta a dificuldade e a prova e vamos perdendo a paz. Vamos ficando de uma maneira ali que não é bom, mas a palavra vem. O Senhor quer derramar na sua igreja, por esta palavra, paz de Deus. Receba, irmão e irmã, ou aqui dentro, ou onde estiver, receba a paz de Deus no teu coração, e que a tua vida seja de paz, e não de guerra, mas de alegria servindo ao Senhor. Então, 8 dias depois, o Tomé estava lá, o Senhor chegou, paz seja convosco. Aí o Senhor, que conhece tudo, chamou Tomé, venha cá. Tomé foi ali e disse, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, Tomé. Chega a tua mão e põe no meu lado. Vem aqui, Tomé, vem aqui a minha mão, vê o meu lado aqui. Tomé, está vendo? Tomé, eu te falo uma coisa. Não sejas, diz aqui, não sejas incrédulo, mas crente. Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Aí disse assim, Senhor meu, Deus meu, falou Tomé, e Jesus falou para ele, Tomé, porque me viste, Tomé, você creu, bem-aventurados que não viram e creram. Nós não vimos com nossos olhos, mas sentimos o Senhor no nosso coração. E a palavra também nesta manhã fala com todos nós. Irmãos e irmãs, sejamos crentes na presença de Deus. Crente é crente, crê, acredita, tem fé, tem confiança, tem certeza que o Senhor fala, que o Senhor opera, que o Senhor ajuda, que o Senhor veio a esta terra, foi para o céu e vai nos levar para o céu também. Ele é crente, venha o que vier na sua vida, luta, prova, dificuldade, enfermidade. Irmão, irmã, sejamos crentes na presença de Deus. O crente, ele sofre, ele passa a prova, mas ele crê, o Senhor está na minha vida. Ele me prometeu a salvação e eu terei com a ajuda de Deus. Então, Tomé, vem aqui, Tomé. Põe aqui a tua mão ao teu lado. Mete-a e vê. E Tomé, então, nessa hora, vendo, falou, Senhor meu, Deus meu, ali se entregou. Tomé, porque você viu, você creu. Bem-aventurado os que não viram e creram. E nós somos, neste mundo, nesse grupo de bem-aventurado. Não vimos o Senhor, mas nós cremos que Ele veio, fez a obra, morreu na cruz, levou os nossos pecados e deu-nos o direito de salvação, o direito da vida eterna. Então essa crença, essa certeza deve estar florescendo no nosso coração e na nossa vida. E a palavra vem esta manhã para nós. Alguns estão perdendo a crença, ou a confiança, ou a fé, ou a certeza. Irmão e irmã, está aqui a palavra. Receba do alto do céu mais fé, mais confiança. Seja crente diante de Deus. Seja na alegria ou na tristeza, sejamos crentes e o Senhor nos ajudará. A palavra de Deus se cumprirá na tua vida. Esta terra nos ajudará, nos favorecerá, nos dará a condição de servi-lo, mas no fim está de pé aquela palavra, o teu lugar está preparado na glória de Deus. Então, visse Tomé, crê-se, bem-aventurados que não viram e creram.
Jesus operou em presença dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos no livro. Estes, porém, diz aqui, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então foi escrito para a nossa salvação. Foi escrito para aumentar a nossa fé e a nossa confiança, para que creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que veio a esta terra para nos salvar. E crendo, para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Temos a vida de Cristo dentro do nosso coração. Então, irmão, irmã, está aqui a palavra, está aqui o conselho, aquilo que a nossa alma precisa: fé, confiança, crença em Deus, em seu Filho Jesus Cristo, que o Senhor veio fazer essa obra para a nossa salvação. Essa obra não vence, não é 10 anos, 100 anos, 1000 anos, não. A obra dele permanece para aquele que crê nele, em Deus, em seu Filho Jesus Cristo. Veio para a salvação. Aceita o Senhor e será salvo tu e tua casa também. Então, isso foi escrito. Não foi escrito por casualidade, não. Foi escrito por necessidade. Para que creiamos que Cristo é o Filho de Deus. Hoje se escreve tanta coisa contra esta fé, esta crença, mas o povo de Deus tem que estar firme, irmã. Não vamos atrás de livros ou alguma coisa escrita que vem contra a palavra de Deus. Não. O nosso guia, nosso livro é a palavra de Deus. Aqui está a salvação. Aqui está o direito de entrar na glória de Deus. E vamos aqui receber do Senhor, conforme foi falado, a paz de Deus. Recebamos a paz de Deus e sejamos crente na presença de Deus. Crente, aquele que é crente, venha o que vier na sua vida, ele não recua, ele não dá um passo para trás, mas ele fica firme. O Senhor me chamou, eu sou crente pela vida e pela morte. O Senhor me chamou, Ele habita no meu coração, e eu tenho certeza da salvação. Que a paz de Deus, que a presença de Deus, que a crença em Jesus Cristo e na palavra seja aumentada em nossos corações. Deus seja sempre louvado. Amém.